Em destaque no Panorama CBN, Estados Unidos fazem novos ataques no Irã em dia de disparada do petróleo. Pré-candidato Ronaldo Caiado diz que proposta de Flávio Bolsonaro para tarifaço é inaceitável. Polícia Federal faz buscas por armas na casa de Jair Bolsonaro. Com classificados definidos, campanha do Brasil na Copa é a segunda pior da história. Cantor Bad Bunny recebe 9 indicações ao Emmy e quebra recorde de Lady Gaga. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 8 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Os Estados Unidos fizeram novos bombardeios contra o Irã no fim da tarde dessa quarta-feira. De acordo com a imprensa iraniana, fortes explosões atingiram cidades que ficam na região sul do país. Essa nova onda de ataques aconteceu logo depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer ameaças durante a reunião da cúpula da OTAN na Turquia. Antes disso, os americanos já tinham feito uma primeira rodada de bombardeios na terça-feira, atingindo mais de 80 alvos. Essa primeira ação foi uma resposta dos Estados Unidos ao Irã, que atacou 3 navios comerciais que navegavam pelo Estreito de Hormuz, como eu te contei no último episódio. Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irã atacou instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país vai responder com ações firmes e com coragem. O Irã também ameaçou fechar totalmente o Estreito de Hormuz, depois da ameaça de Donald Trump. Na reunião da OTAN, ao lado do secretário-geral da Aliança Militar, Mark Rutte, Donald Trump avisou que o acordo de paz assinado em junho acabou. O presidente declarou que o objetivo militar é garantir que o Irã não tenha armas nucleares e disse que estuda tomar a ilha de Karg, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Ainda na cúpula, Donald Trump se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em um movimento para fortalecer a defesa dos ucranianos que enfrentam falta de munição para conter os mísseis balísticos da Rússia, Trump anunciou uma decisão estratégica importante, que é dar a licença para a Ucrânia fabricar mísseis de defesa Patriot. Durante o encontro, o presidente Trump elogiou a capacidade da indústria militar ucraniana e defendeu a recente escalada de ataques de longo alcance de Kiev dentro do território russo, afirmando que essa pressão pode ajudar a alcançar um desfecho para o fim da guerra. Uma curiosidade é que na conversa, Trump cometeu 2 gafes. Confundiu o Irã com o Japão e chamou Zelensky de Putin, o presidente da Rússia. E o aumento da tensão no Oriente Médio fez o petróleo disparar nessa quarta-feira. No momento em que eu gravo, a alta é de mais de 6%. O barril do tipo Brent é negociado a $79, maior valor em quase 3 semanas. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,79% aos 170.653 pontos. O dólar comercial fechou em leve queda de 0,07%, cotado a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,88, com leve alta de 0,03%. A Justiça de São Paulo soltou a mulher que o governo dos Estados Unidos acusa de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. A decisão de relaxar a prisão temporária de Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira aconteceu nesta terça-feira porque todas as etapas da investigação já foram cumpridas. A soltura dela pode incentivar outro investigado, o Vitor Henrique de Oliveira Shimada, a se entregar para a Polícia Federal. Ele continua foragido. No fim do mês passado, o governo Trump sancionou Stella e Vitor. Já no dia 3 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular essa organização. Apesar da alegação do governo americano, a Polícia Federal brasileira não aponta a ligação dela, nem de Vitor, com o PCC, mas com o tráfico internacional de drogas. Investigadores do caso viram a liberação dela com naturalidade. Segundo policiais ouvidos pela CBN, se Shimada tivesse se entregado no dia da operação, ele também ia receber o benefício e já estaria solto. A polícia acredita que ele continua no Brasil porque uma fuga para o exterior traria o risco de deportação para os Estados Unidos.
E esse caso tem relação com a classificação pelos Estados Unidos das facções criminosas brasileiras como terroristas, o que fez o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizer em um documento enviado à Câmara haver o risco de uma ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Numa nota enviada ao G1 nessa terça, o Departamento de Estado americano, liderado por Marco Rubio, reagiu e classificou essa avaliação do ministro como absurda. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos violentos. Nessa quarta, tanto a Comissão de Relações Exteriores da Câmara quanto a do Senado aprovaram a convocação do ministro Mauro Vieira para esclarecer essa avaliação dele de risco de ação militar. E o senador Flávio Bolsonaro, do PL, foi às redes para se defender de críticas sobre a atuação dele em relação ao tarifaço contra o Brasil. O pré-candidato à presidência disse que a taxa já é dada como certa nos bastidores, defendeu os Estados Unidos e afirmou que o presidente Lula lambe as botas da China, maior parceira comercial do Brasil. Eu fui para a questão política. Hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos, ele tem a ideologia dele anti-americana. Então qual foi a minha estratégia aqui? Falei, olha, a gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual. A estratégia foi criticada no Brasil não só pelo governo, mas por outro pré-candidato à presidência. Olha o que diz o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD. Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha. Porque Flávio Bolsonaro propõe que os Estados Unidos adiem a tarifa e não suspendam. Uma reação de Caiado tardia na visão da apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, não só da parte de Caiado, mas também de Romeu Zema. Eles demoraram para entender isso, mas conversas que eu tive com o entorno, principalmente da candidatura do Caiado, nas últimas semanas, mostram que o entendimento está caminhando nesse sentido, de que ele precisaria ser diferente do Flávio para passar a ter alguma chance, principalmente nesse momento em que o Flávio enfrenta dificuldades e que já tem setores do empresariado, do mercado financeiro, de outros segmentos aí próximos aos liberais e aos conservadores que entendem que ele terá dificuldade de vencer o Lula. Então, hoje, o Caiado formulou a seguinte frase: votar no Flávio Bolsonaro significa eleger o Lula. E as dificuldades para Flávio Bolsonaro vão se somando. Depois da relação com Daniel Vorcaro, da briga pública com Michele Bolsonaro e do tarifaço, mais um aliado foi alvo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, como você ouviu no último episódio. O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil, já está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Ele é apontado como braço político de um grupo suspeito de lavar dinheiro usando uma rede de postos de combustíveis em nome de laranjas. A organização movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. O ex-prefeito deixou o cargo em abril para disputar essa vaga no Senado, mas a prisão coloca a candidatura em xeque. Integrantes do PL ouvidos pela CBN defendem que a federação desista do nome de Canella para o Senado para evitar o desgaste da chapa de Flávio Bolsonaro. Por outro lado, outra ala da direita avalia que o impacto vai ser pequeno porque Canella não tem forte identificação com o eleitorado bolsonarista, embora represente uma perda política importante na Baixada Fluminense. O certo é que se ele for candidato vai tomar muito chute na canela durante a campanha, né? Em maio, o ex-governador Cláudio Castro, do PL, que era o outro nome da chapa de Flávio Bolsonaro no Rio, já tinha desistido de se candidatar ao Senado depois de ser alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 2 semanas. A comentarista da CBN, Maria Cristina Fernandes, avalia essa crise da campanha de Flávio Bolsonaro no Rio, que é o 3º maior colégio eleitoral do país e o berço do bolsonarismo. Em 22 e em 18, o PT não tinha um palanque forte. Agora tem, que é o palanque do ex-prefeito Eduardo Paes. E agora a campanha do Flávio, não tem nem candidato, né? O Douglas Ruas, que foi quem entrou no lugar do Rodrigo Bacelar para ser o candidato ao governo,
Ricardo Couto, que é este governador que assumiu lá por decisão do Supremo, que é presidente do TJ do Rio, ele está acabando com a base da Assembleia e do Cláudio Castro, que tinha muitos apaniguados na máquina estadual. E essas operações da polícia, primeiro eu acho que vai ter uma reação do crime, tanto que o TRE do Rio pediu, e o Ricardo Couto, o governador em exercício, era contra, mas acabou cedendo, pediu presença federal nas eleições do Rio. Os interesses do crime estão sendo, de fato, afrontados. Porque o que está sendo desmontado lá são os canais políticos do crime organizado. A gente tem essa incerteza e tem certeza sobre o que o eleitor vai achar disso tudo. O que dá para testar é que a campanha do Flávio Bolsonaro está passando por uma crise. Bom, isso no Rio de Janeiro, mas o Datafolha mostrou nessa quarta que Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, que tem o maior número de eleitores, com Flávio numericamente à frente em um eventual segundo turno, 46% a 43%. Ainda assim, aliados de Flávio têm criticado publicamente a coordenação da campanha dele, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a direita precisa se entender melhor para vencer as eleições. Também disse, sem dar detalhes, que o cenário político pode mudar nos próximos 20 dias e que vai atuar pessoalmente para reaproximar Flávio e Michele Bolsonaro. Questionado se ainda acredita na possibilidade de Jair Bolsonaro disputar as eleições, Valdemar respondeu que tudo pode acontecer, dando como exemplo o presidente Lula, que voltou a ser candidato depois de ter a condenação anulada pelo Supremo. E a Polícia Federal foi até a casa onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar na manhã dessa quarta-feira para checar se havia armas, munições, acessórios e documentos de registro de arma por lá. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a defesa do ex-presidente, os agentes da PF ficaram menos de uma hora e não encontraram nada. Moraes tomou a decisão por causa de uma divergência de informações. Os advogados apresentaram uma lista de armas que não bate com a quantidade que foi de fato entregue para a Polícia Federal. Na semana passada, os advogados disseram que 2 armas já tinham sido entregues para a PF em 2023 por causa de outro processo e que as outras 8 armas estavam guardadas no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. Só que o Exército respondeu ao Supremo que só tinha 6 dessas 8 armas. Depois da contradição, os advogados corrigiram a informação e explicaram que uma pistola é a mesma que foi apreendida na Blitz, na região de Brasília, e a outra, uma espingarda, que a defesa tinha dito que estava com o Exército, na verdade, está em uma empresa importadora na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo os advogados, o ex-presidente nunca retirou essa espingarda de lá. A defesa chegou a pedir para o STF, pedir para a empresa confirmar onde a arma está, mas Alexandre de Moraes negou. O ministro disse que os advogados não mostraram nenhum documento que comprove o paradeiro dessa espingarda e que a explicação da defesa não bate com os sistemas oficiais. Agora, sobre o filme Dark Horse, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro, a Prefeitura de São Paulo notificou a ONG da dona da produtora responsável pela gravação e mandou devolver R$ 906 mil por notas fiscais emitidas e depois canceladas. Essa ONG é a mesma que firmou um contrato com a prefeitura para instalar pontos de Wi-Fi na cidade. A decisão agora veio depois do portal G1 revelar a existência dessas notas. A gente já tinha tratado do assunto aqui no Panorama também. A prefeitura pediu ainda mais esclarecimentos sobre serviços declarados pela ONG, que somam quase 12 milhões de reais. No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo levantou a suspeita de que o dinheiro tenha sido desviado para a produção do filme da família Bolsonaro. E agentes de 18 forças de segurança federais e estaduais saíram às ruas para tentar prender 93 pessoas por ligações com facções criminosas em 16 estados do país. O foco dessa ação é o combate a crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo de cargas. Os agentes cumpriram 70 mandados de prisão, 15 prisões em flagrante, 159 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela Justiça. E o Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que foi jogada de uma ponte durante a prática de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves foram acusados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.
Segundo a denúncia, os acusados tinham pleno conhecimento dos riscos, mas deixaram de conectar a corda e de fazer a dupla checagem dos equipamentos de segurança. Os 4 já estão presos. O Ministério Público também pediu a soltura de outras 2 pessoas por não haver elementos suficientes contra elas. No Rio de Janeiro, um inspetor da Polícia Civil morreu baleado na cabeça em um ataque de traficantes na Avenida Brasil. Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, foi atingido na altura da favela do Muquiço, na Zona Norte, e não resistiu aos ferimentos. Outra policial levou um tiro na perna, mas o quadro de saúde dela é estável. Depois da emboscada, centenas de policiais entraram na comunidade, o que provocou o fechamento de escolas e postos de saúde. 2 homens foram presos. Na Copa do Mundo não teve jogo nesta quarta-feira. Entramos até em abstinência. Mas a Federação Croata de Futebol anunciou a demissão do técnico Zlatko Dalic, que estava no cargo há 9 anos. A saída acontece depois da eliminação da Croácia na Copa do Mundo, na derrota por 2-1 para Portugal. Dalic foi o treinador que levou o país ao vice-campeonato mundial em 2018 e ao 3º lugar em 2022. Com essa demissão, já são 14 os técnicos que deixaram os cargos desde o início do Mundial, incluindo Portugal, Alemanha e Uruguai. A Federação Egípcia de Futebol pediu para a FIFA expulsar toda a equipe de arbitragem da partida contra a Argentina. O presidente da federação enviou uma queixa formal contra o árbitro francês François Letessier. Os egípcios reclamam de um gol anulado pelo VAR, de inversões de falta e de um pênalti não marcado no lance que originou o gol da vitória argentina. A direção da equipe africana fala em crime de discriminação. O técnico do Egito desabafou logo depois do jogo e sugeriu que houve interferência para beneficiar os atuais campeões do mundo. A Argentina venceu por 3-2 depois de sair perdendo por 2-0 e conseguiu virar nos 15 minutos finais de jogo. A adversária da Argentina nas quartas de final vai ser a Suíça, que passou pela Colômbia nos pênaltis depois de um 0-0 bem sem graça. E o Brasil? Terminou a Copa com a 2ª pior campanha da história. A definição dos classificados para as quartas de final carimbou a posição definitiva do Brasil no torneio, 11º lugar. O resultado iguala a campanha de 1966 na Inglaterra, quando a Copa tinha 16 participantes. Essa vez foi a única eliminação brasileira ainda na fase de grupos. O desempenho agora só não é pior do que o de 1934, quando a seleção perdeu o jogo de estreia e terminou em 14º lugar entre 16 seleções. Nesse ano, o campeonato teve um recorde de 48 seleções. Além dos 8 times que avançaram para as quartas de final, a seleção brasileira ficou atrás do México e da Colômbia no desempenho geral. O colunista de política da CBN, Lauro Jardim, apurou informações sobre os bastidores da CBF. Aí você me pergunta, né? O Lauro Jardim falando de futebol? Desde que o Brasil foi eliminado, surgiram especulações de uma virada de mesa na CBF. O presidente Samir Chaude poderia ser derrubado pelo mesmo grupo que o colocou lá, ligado ao vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso, que é o Francisco Mendes, que vem a ser filho do ministro Gilmar Mendes do STF. O Samir Chaude, de acordo com as especulações, ele cairia por causa da campanha pífia do Brasil na Copa, somada a uma série de revelações feitas nas últimas semanas sobre a conduta dele como presidente da CBF. Surgiram informações de uso irregular de verbas da CBF para pagar despesas que deveriam ser pessoais do Samir Chaude. O que eu apurei é que o Samir Chaude foi advertido sobre essas derrapagens por esse grupo que de fato comanda a CBF, mas que não há a intenção de tirá-lo agora. Eu conversei com o diretor da CBF, integrante desse grupo, que me disse que a entidade precisa nesse momento de estabilidade. Por isso essa decisão de manter as coisas como elas estão. Está marcada uma conversa entre os representantes desse grupo com o presidente da CBF para os próximos dias, quando todo mundo já tiver voltado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. O Samir Chaude vai ser cobrado para que se comporte. Em resumo, o presidente da CBF ganhou mais uma chance, mas não há a menor chance do Samir Chaude disputar uma reeleição em abril de 2028, que é a data marcada para a próxima eleição na CBF. Para essa eleição,
desponta um favorito, o Francisco Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes. E aí dá para entender por que um ministro do STF se declarou para a seleção brasileira 2 dias depois da eliminação. Numa rede social, Gilmar Mendes falou em gratidão, defendeu a permanência do técnico Carlo Ancelotti para um novo recomeço e homenageou Neymar, que, segundo ele, em 4 Copas nos emocionou com seu talento, categoria e gols que marcaram época. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Ouvindo o Panorama, aqui de Munique, na Alemanha, para saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, e me acompanhando no café da manhã. Hoje, lembrando com muito carinho dos momentos em frente à TV, e acompanhando as novelas, junto com a minha avó, que amava essas novelas, grandes momentos. Abraços, Glauber Garcia. Falando, é claro, da nossa homenagem a Benedito Rui Barbosa, quando eu até toquei aqui algumas trilhas de novelas inesquecíveis. Valeu, Glauber. O Sidney, de São Paulo, disse que dor de cotovelo não compensa em relação à seleção brasileira. É arrumar a casa para 2030... e valorizar nossas moças em 2027. Ele fala da Copa do Mundo Feminina, que o Brasil nunca levou. Quem sabe a primeira, né, Sidney? Um abraço para você também. E o Renan Guimaral, que não diz de onde ouve, pede para mandar um SMS para a senhora Terezinha. Ele disse que ela adora quando chega a sexta da Rádio Sucupira. Como ela não sabe usar o Spotify, ele diz, eu abro o aplicativo no celular da minha mulher e gravo como voz no meu WhatsApp. E aí manda para dona Terezinha. Que ele não disse quem é exatamente, mas um abraço para senhora Terezinha. Agradeço muito pela audiência. Sexta-feira agora tem mais Rádio Sucupira, hein? E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, avaliar e dá 5 estrelas pro podcast. Eu fecho essa edição com os indicados ao Emmy 2026, que é o principal prêmio da televisão americana. Sabe quem saiu bem na foto? Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa llegarle con Roro, Julito, Cristal. O cantor porto-riquenho Bad Bunny entrou para a história ao receber 9 indicações pelo show dele no intervalo do Super Bowl, superando o recorde anterior, que era da Lady Gaga. Ela tinha recebido 6 indicações pelo show do Super Bowl em 2017. Bad Bunny concorre na categoria especial de variedades, que também tem entre os concorrentes a edição do programa de humor Saturday Night Live, que teve ele como apresentador convidado. A liderança geral do Emmy ficou com o drama médico The Pitt, que concorre em 25 categorias, incluindo as técnicas. Já na comédia, a produção Rex fez história em sua 5ª e última temporada. A série bateu o recorde de indicações em um único ano para o gênero comédia, com 24 nomeações no total. Logo atrás aparecem as estreantes O Segredo de Widow's Bay, com 19 indicações, e Pluribus, com 18. O ator Rob Reiner, assassinado pelo filho no ano passado, recebeu uma indicação póstuma por sua participação na 4ª temporada da série The Bear. A cerimônia de entrega dos prêmios vai acontecer no dia 14 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu quero saber se você já assistiu alguma dessas produções aí, alguma dessas séries, e por quem você está torcendo. Eu deixei o link na descrição desse episódio para você ver todo mundo que está concorrendo. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!